Crianças, tudo bem? Estamos então de volta com correções do Ler, Escrever e EMAI. Agora a Pro vai começar a corrigir com vocês as atividades do Ler e Escrever, tá? Então nós vamos seguir uma sequência de atividades. Nós entramos agora na atividade da página 157, atividade 6A, tá bom? Porque a gente terminou a sequência dos 5, lembra? Então, primeiro quero pedir para vocês, toda vez que vocês virem um vídeo da Pro, dá um like. Por quê? Quando você dá um like, ele fica mais visível para outras pessoas. E de repente tem lá outros quartos anos precisando de ajuda na correção, tá bom? Então dá um like lá no vídeo da Pro. E não se esqueçam de se inscrever no canal da Pro, porque toda vez que tiver vídeo novo, você já vai receber a notificação, tá bom? Ativa o sininho. Então vamos lá. Atividade 6A, página 157. Adjetivos derivados de substantivos. Então diz assim: leiam um trecho da reportagem Lugares Mágicos. Lugares mágicos. Tem gente que acha que alguns lugares no mundo só existem nos contos de fada ou em histórias fictícias. Mas nem sempre é assim. Uma estação de trem em Londres, Inglaterra, chamada King's Cross Station, ficou famosa na série de filmes do pequeno mago Harry Potter. Ela existe realmente e tem uma plataforma de número 9¾ Então, para quem achou que essa plataforma do filme não existia, acabou de descobrir que ela é real e ela existe. É claro que quando eles vão lá pro mundo de Hogwarts, né? Enfim, eu não sei falar isso, mas quando eles vão lá pro mundo mágico, né? Eles precisam ir nessa plataforma 9¾ entrar lá no trem para conseguir chegar nessa cidade mágica. Se você for lá em Londres, na plataforma 9¾ você vai conseguir chegar no mundo mágico? Não sei, mas eu acho que não. Mas se alguém conseguir, depois me fala, tá bom? É claro que a imaginação da gente vai longe e pode ser que quem escreveu o livro tenha chegado nesse mundo mágico. Pode ser, não sei, é tudo um mistério, né? Enfim. O herói do arco e flecha. Já o herói Robin Hood nunca existiu de fato. Ele apareceu numa lenda inglesa sobre um arqueiro que roubava dos ricos para dar aos pobres. Ele tinha alguns amigos de aventuras, o grandalhão João Pequeno, Will Scarlet e o Frey Tuck. Mas o esconderijo deles é um lugar de verdade, a floresta de Sherwood, que fica perto das cidades de Nottingham e Worksop. Eu acho que é esse o nome. Talvez a lenda tenha surgido por meio da vida do conde Huntington, inglês do século XII. Naquela época, as terras pertenciam aos chamados senhores feudais, muito ricos e que exploravam os mais pobres. Nada como uma boa lenda para ilustrar uma época. É óbvio, né, que alguém deu esse nome de Robin Hood para esse herói, né, pensando lá naquela época onde as pessoas eram exploradas pelas pessoas ricas. Então alguém que se sentiu talvez ofendido criou essa lenda dizendo que existia um herói que roubava dos ricos para dar aos pobres, né? Talvez isso tenha sido criado para ganhar esperança de uma vida melhor, de um dia onde não houvesse exploração dos senhores ricos e feudais da população pobre? Pode ser. A gente não sabe como que surgiu essa lenda, né? Mas a gente imagina que tenha sido algumas questões nesse sentido. Outra historinha. Aqui. O Visconde e seu sítio. Você acha que o sítio do Pica-Pau Amarelo só existiu na inspiração de Monteiro Lobato? Pois é. Fique sabendo que o escritor morou até os 12 anos em uma chácara de seu avô, o Visconde de Tremembé,
em Taubaté, e muitas histórias de Narizinho e Pedrinho foram imaginadas nas lembranças da infância de Lobato. A boneca de pano, Emília, era na verdade uma babá. Esta propriedade está hoje aberta à visitação e é conhecida como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, Monteiro Lobato, ele viveu nessa fazenda do avô dele, que era o Visconde de Tremembé, que muito provavelmente foi a inspiração para o Visconde de Sabugosa, né? Que é aquele homem milho da história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele pegou partes boas da infância dele e criou novas histórias, né? De forma que ele lembrasse dessa infância de uma forma boa, né? Então ele criou a história da Narizinho, do Pedrinho, dentro do mundo dele. Talvez fosse até algum amigo imaginário de quando ele era pequeno, a gente não sabe, né? Mas, enfim, a gente quer chegar no quê? Que muitas histórias que não existem, elas podem ter sido criadas em lugares existentes. Elas podem ser utilizadas nesses lugares existentes porque são lugares onde nós vivemos e que talvez tenha desencadeado que nós imaginássemos determinada história, tá bom? Então, não necessariamente eu preciso criar uma história e criar um lugar diferente. Eu posso criar uma história dentro de um ambiente que eu já ouvi falar, ou de um ambiente que eu já conheci, que me trouxe boas lembranças, ou se a história for ruim, talvez tenha me trazido lembranças ruins, tá? Então, nós temos várias inspirações para escrever uma história, inclusive os lugares onde a gente já passou. Tá bom? O primeiro exercício, na página 158, ele diz assim: discutam oralmente. Vocês se lembram de algum outro lugar de que tenham gostado muito e que tenha aparecido em algum filme ou livro? Talvez você tenha assistido algum filme ou lido algum livro onde falava de algum lugar que você tenha gostado bastante. E aí, então, isso é uma resposta pessoal. Essa resposta eu não posso dar para vocês, tá certo? Então, vocês têm que procurar saber algum lugar que vocês gostaram dentro das histórias que vocês assistiram ou leram, tá bom? Por que vocês acham que às vezes os escritores inventam as personagens e as histórias usam lugares que existem de verdade? Então, o meu parecer eu dei, né? Eu acredito que seja isso. A pessoa foi naquele lugar, teve uma lembrança muito boa e escreveu uma história que aconteceu naquele lugar. Ou ela teve uma lembrança ruim e para falar de uma história ruim que ela escreveu, uma história de terror de repente, ela usa aquele lugar onde ela teve aquela sensação ruim. Então, assim, existem muitos lugares e muitos filmes e muitos livros que usam lugares reais para construir as suas histórias. Eu acho que tem muito a ver com a lembrança ou com alguma história, alguma coisa que já se passou na vida daquela pessoa, naquele lugar. Ou então, às vezes, o desejo muito grande de conhecer aquele lugar, ela não teve oportunidade. Mas ela escreveu uma história que se passava naquele lugar. Para isso, ela estudou sobre aquele lugar, ela conheceu sobre aquele lugar. Pode não ter ido lá, mas ela conheceu tudo sobre aquele lugar para poder escrever uma história muito próxima da realidade daquele local, tá bom? Então, essa resposta também é pessoal, né? Então, é porque vocês acham, não o que eu acho, tá bom? 2. Observem a frase retirada do texto e fiquem atentos à palavra destacada. Uma estação de trem em Londres, Inglaterra, chamada King's Cross Station, ficou famosa na série de filmes. A palavra famosa vem da palavra fama. Então, é uma palavra derivada. A palavra fama é um substantivo. Certo? Aqui, a palavra fama é um substantivo. A palavra famosa é uma palavra que derivou da palavra fama. Olha a palavra fama aqui, ó, dentro da palavra famosa, tá? Só que para caber em determinadas frases, a gente tem que modificar essa palavra de alguma forma, sem mudar o seu significado. Então, acrescentou-se o osa no final, olha, né? Só para caber na frase, porque eu não podia escrever assim, ó. Essa cidade ficou fama na série de filmes. Fica feio, né? Então, para ficar mais bonitinho, para dar coerência na minha frase, eu mudo a palavra, ok?
Observe algumas palavras selecionadas e escrevam outras a partir das quais elas foram formadas, ou seja, as palavras primitivas. Então, a palavra que dá origem à palavra derivada é chamada de palavra primitiva. Tá? Então, a palavra original é chamada de palavra primitiva. Guardem isso na cabeça. A palavra derivada vem da palavra primitiva, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui a palavra maldosos. Essa palavra maldosos já é a palavra derivada. Eu estou pedindo para que vocês transformem ela na palavra primitiva. A palavra primitiva de maldosos vem de mal. Na realidade, vem de maldade, né? A palavra maldade também vem do mal, mas vem de maldade. A palavra misteriosa vem da palavra mistério. Ó, aqui a palavra maldade, ó. Maldade, tá? Depois vem a palavra estudioso. Vem da palavra estudo. Olha só. A palavra estudo está dentro da palavra estudioso? Está. A palavra mistério está dentro da palavra misteriosa? Está. O mal está dentro do maldoso? Está. A maldade está dentro do maldoso? Está também. Tá bom? Então, são palavras primitivas. De onde vêm as palavras derivadas? Tá? É a mesma coisa, por exemplo, quando eu penso no queijo. O queijo vem do quê? Do leite. Então, o leite é o primitivo e, que é o primeiro de tudo, é o leite. E depois vem o queijo. Com o leite eu faço o queijo, que é o derivado do queijo. Tá? Então, o significado é bem parecido. A única diferença é que lá nós estamos falando de um produto e aqui nós estamos falando de palavras, de linguagem, ok? Vamos lá. Para finalizar, escrevam adjetivos derivados do substantivo desta lista. Então, eu vou apagar aqui. Eu vou ler a palavra primitiva e vou escrever só a derivada, que é a resposta dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavra é espaço. Eu posso escrever espaçoso. A segunda palavra, carinho. Posso escrever carinhoso. Dengo. Dengoso. Luxo. Luxuoso. Gosto. Gostoso. Capricho. Caprichoso. Cuidado. Cuidadoso. Cuidadoso. Vamos lá. Desastre. Desastroso. Olha só. Desejo. Desejoso. Agora a prof ficou confusa. Eu já vou olhar para a gente não ficar com essa dúvida. Espanto. Espantoso. Essa palavra existe, mas eu vou conferir, tá bom? Só uma pausinha para eu conferir. Conferido, tá? A palavra desejoso existe sim.
Por que eu fiquei na dúvida? Porque é uma palavra que dá um tom, uma forma estranha da gente falar, né? Uma palavra que a gente não costuma usar diariamente, mas o que acontece? Olha só, se vocês prestarem atenção, tem alguma coisa em comum nessas palavras. O que tem em comum nessas palavras? Olha só, a finalização termina com oso, oso, oso. Olha só. Olha. Poderia ser osa? Poderia. Tá? Então, quando eu pego um substantivo e eu transformo ele num adjetivo derivado, na grande maioria das vezes, a nossa finalização vai ser sempre oso ou osa, tá? O que é um adjetivo? Adjetivo é uma qualidade que eu dou. Por exemplo, nossa, esse quarto é espaçoso. Então, eu dei a qualidade do espaço para este quarto. Nossa, que garoto carinhoso. Eu posso falar, nossa, que garoto carinho? Não, né? Então, ele é um substantivo que se tornou o quê? Um derivado. Né? Eu te dou carinho, substantivo. Agora, ser carinhoso é uma qualidade daquele garoto. Então, ele é um adjetivo, tá? Dengoso, luxuoso, gostoso, caprichoso, cuidadoso, desastroso, desejoso, espantoso. Se eu colocar o A no final, fica espaçosa, carinhosa, dengosa, tá? No feminino, ok? Muito bem. Exercício 5. No exercício 5 diz assim: o que se pode concluir sobre a escrita dos adjetivos formados? Podemos concluir que a finalização é sempre oso e osa, ok? É isso, tá bom? Então eu vou parar esse vídeo e no próximo a gente vai entrar na atividade 6B.